Aleluias. Graça e paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? E a você também que está conosco online, que a presença e a glória, o favor, a bênção do Senhor estejam com você. Hoje nós estamos fechando mais um ciclo, nós estamos fechando mais um mês, e esse mês nós trabalhamos também mais uma série, Série é uma forma que a gente tem encontrado de poder voltar a um assunto sobre uma perspectiva diferente a cada domingo, a cada semana. Então nós tivemos aí essa oportunidade de estarmos 4 domingos falando sobre essa questão de nós sermos chamados por Deus para revolucionar, para nós realmente fazermos algo que vai além daquilo que é comum, daquilo que é normal. Mês passado nós tivemos a série sobre dínamos e fomos muito abençoados, entendendo do poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, fazendo um efeito profundamente transformador nas nossas vidas. E então 4 mais 4, 8, Então nós viemos aí de 8 mensagens, de 2 dessas séries, e é uma coisa que eu tenho aprendido, e que queremos compartilhar com você, é que nem sempre nós conseguimos ter, vamos dizer assim, a graça suficiente para colocar em prática, para transformar essas verdades tão poderosas, tão abençoadoras da palavra de Deus, colocá-las em prática. Obrigado. E isso está muito relacionado ao fato de que as verdades, elas não avançam para o que nós chamamos de convicções. Nossa palavra de hoje é um esforço da parte de Deus, um esforço da parte do Espírito, de conseguirmos, de alguma forma, buscarmos luz, sabedoria de Deus, para transformar as verdades que nós temos aprendido, verdades divinas, em convicções transformadoras. Não sei se Esdra pode me ajudar. Está tendo uma microfone aqui, Esdra? Obrigado. E então eu quero que você fixe nesse momento, na palavra do Senhor, fixe nesse momento na palavra de Deus, para você entender isto. E por que isso é importante? São vários motivos, mas o motivo para mim mais... Ótimo, obrigado. O motivo mais especial disso tudo, sabe qual é? É que quando nós somos expostos à verdade da palavra de Deus, e a verdade que Ele tem para as nossas vidas, e nós não conseguimos levá-las para convicções transformadoras, a tendência é que as verdades, elas vão morrendo dentro de nós. E aí nós entramos num processo muito dramático, que é um processo chamado de cinismo. O que é cinismo? Cinismo é quando eu ouço alguma coisa e eu já não acredito mais que aquilo é algo verdadeiro, ou é algo que se possa praticar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Você fala, por exemplo, você fala para uma pessoa: olha, vamos lá naquele culto, ou vamos lá naquele impacto de encontro com Deus que vai ter sábado à tarde, à noite. Aí a pessoa fala assim: não, eu já conheço isso aí, eu já conheço essas coisas, essas coisas não... ela quer dizer assim, quando ela diz assim, essas coisas não mudam nada, essas coisas é só algo que ficam falando, mas que não trazem mudança, não trazem efeito nenhum. O que essa pessoa está? Ela já experimentou da verdade, a verdade não se tornou prática na sua vida, ela não gerou transformação na sua vida, e aí todas as vezes que ele ouve aquela verdade, ele passa a desdenhar daquela verdade, ele passa a não acreditar mais naquela verdade. Isto é cinismo. As pessoas estão hoje se tornando cada vez mais cínicas em relação
as verdades da palavra de Deus. Então nós precisamos buscar graça, nós precisamos buscar revelação da parte de Deus, para que isso não aconteça com as nossas vidas, para que as verdades de Deus, quando as verdades de Deus forem reveladas para nós, elas realmente entrem, e elas realmente causem aquelas mudanças e as transformações pelas quais Deus desejou que a sua verdade trazesse nas pessoas. Por exemplo, João 8:32, tem uma frase que é tão conhecida nossa, Essa frase diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, nós vamos conhecendo, a verdade aqui é Cristo, Então vamos conhecendo a Cristo, nós vamos conhecendo a verdade da palavra, o conhecimento que nós temos de Cristo, mas as transformações não acontecem nas nossas vidas. E aí a gente fica, será que é verdade? Será que isso que está escrito é verdade? Por quê? Porque se fosse verdade, estaria o quê? Eu estaria vivendo em plena verdade. Estão me entendendo? Mas quando essas verdades, elas não são aplicadas, essas verdades não vão se tornando convicções nas nossas vidas. Nós corremos esse risco de que as verdades, elas passem a ser praticamente mentiras. Elas são mentiras. E o duro qual que é? Que às vezes mentiras vão se tornando verdades. Por exemplo, é verdade que o Senhor transforma nossas vidas e nos liberta? Sim ou não? Mas quando essa verdade não é aplicada ou não é vivida, nós continuamos presos, nós continuamos amarrados. E aí nós passamos a acreditar no quê? Nessa mentira. Qual que é a mentira? De que vamos viver sempre presos, sempre desamarrados, que não existe solução para nossas vidas. Aí então a mentira se tornou a verdade. Estão entendendo? Quando a verdade não causa transformação, essa não transformação se torna a verdade, que na verdade é uma mentira que toma o lugar da verdade. Então nós precisamos em Deus receber graça para que realmente nossas vidas alcancem essa graça de Deus. E isso tudo é por graça. Não tem a ver necessariamente com o nosso, a nossa, digamos assim, nosso esforço humano. Mas isso tem a ver com a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, um exemplo dessas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, só posicionamos em relação a uma verdade, para que ela gere convicção, quando algo muito dramático acontece. Recentemente estava conversando com um senhor, e ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele teve que fazer várias pontes, tudo isso aconteceu não foi vascular cerebral, do coração quando acontece no coração, um ataque cardíaco, é isso? Um acidente aqui no coração, e ele teve que fazer várias pontes de safena, stenter, colocar todo aquele negócio, teve que fazer cateterismo, ele teve que fazer um monte de coisa, uma pessoa muito próspera, aqui do interior, e aí ele foi para o hospital, ele quase morreu, ele tinha 3 grandes empresas, ele era um workaholic, ele trabalhava sem parar, ele nunca tinha tempo para nada, nem para cuidar da sua saúde, nem para uma boa alimentação, nem para a família, nem para nada, e de repente ele foi parado, e aí ele ganhou convicção de uma verdade. Qual que é a verdade? Que a pessoa deveria ter um ritmo melhor de vida. E aí então ele fez toda uma reengenharia na sua vida, fez tudo, só que agora ele não tem mais o vigor, ele não tem mais a força, ele não tem mais a saúde que ele tinha, ele não tem mais um monte de coisa, mesmo que agora que ele ganhou convicção, e agora ele mudou muitos hábitos da sua vida, as formas de ser. Eu pergunto para você, você acha que ele não conhecia dessa verdade? Você acha que muitas pessoas não falaram
Olha, você precisa ter um ritmo, você precisa, cuidar melhor da sua saúde, você precisa descansar, você precisa isso, você precisa daquilo. Será que ele não sabia? Claro que ele sabia. Ele é um homem inteligente. Mas a questão é que aquela verdade não tinha se tornado em uma convicção. Precisou algo trágico acontecer na sua vida para que aquela verdade se tornasse em uma convicção. Agora, qual que é a graça de Deus? Qual que é a graça de Deus? Você e eu não precisamos de algo trágico nas nossas vidas para transformar as verdades em convicções transformadoras, não é? Não precisamos nos arrebentar, por exemplo, quanto à nossa saúde, para que nós mudemos nossos hábitos e as nossas formas. Nós precisamos ganhar convicção. Interessante que essas verdades debaixo da graça de Deus, amparados em sua palavra, é possível tomarmos decisões hoje que mudarão drasticamente o rumo de nossas vidas amanhã. E isso é transformar verdades divinas em convicções transformadoras. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Nós tivemos uma conferência aqui esse final de semana do Summit e vários irmãos, e pessoas puderam participar. Eu acho que foi uma das coisas que nós mais ouvimos nessa conferência, o tempo todo, é que nós podemos mudar, que nós podemos mudar a partir de nós mesmos, a partir da nossa vida, a partir das nossas práticas, a partir daquilo que nós vivemos. E a primeira grande verdade que você precisa saber, meu amigo, minha amiga, hoje nós estamos aqui nesse culto chamado culto do amigo, é saber que Deus lhe ama e tem um plano para a sua vida. Deus lhe ama e tem um propósito especial para a sua vida. Deus lhe ama e tem um alvo para a sua vida. Essa é a primeira grande verdade, que eu preciso crer nela. Porque é ela que vai dar sentido, é ela que vai trazer para mim sentido de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. Eu não estou aqui por acaso, eu não sou uma obra do acaso, eu não fui constituído por acaso, eu não sou, Eu tenho um amigo que ele usa essa expressão que eu acho muito dura, Ele fala assim, tem horas que eu penso que eu sou um aborto da natureza, A natureza me trouxe como se fosse um aborto. Não, nada disso. Você não é isso, você é alguém criado por Deus, você é alguém que Deus criou, e criou para ser segundo a imagem e semelhança dEle, para ser conforme a imagem e semelhança dEle, para ter os atributos de Deus em você, para ter os atributos de Deus na sua vida. Mas quantas vezes nós recebemos essa palavra e não a internalizamos? Nós recebemos essa palavra e não a colocamos como convicção e continuamos a viver como vidas sem propósitos, continuamos a viver como pessoas, que levantam todos os dias e pensam assim, o que será hoje? O que tem para hoje? Não, Deus nos constituiu para sermos pessoas propositadas, pessoas chamadas, pessoas escolhidas para sermos filhos e filhas amadas dEle, para cumprirmos um propósito nesta geração. Essa verdade precisa ser internalizada, essa verdade precisa ser uma convicção. Romanos 10, 8 a 13 fala sobre isso. Se com a tua boca você confessar Jesus como o Senhor, com a tua boca você confessar Jesus como o Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É por isso que eu falo, e eu preciso continuar falando, eu preciso expressar o que eu sou, expressar as convicções de Deus na minha vida, porque a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando eu só falo das dúvidas, eu só falo das incertezas, eu só falo da incredulidade, eu só falo do mal, eu só falo das coisas ruins, o que está acontecendo? O meu coração ainda não creu nas verdades transformadoras, libertadoras, salvadoras de Jesus. Por isso eu preciso começar por essa base, crendo nessa verdade.
com a sua boca confessa para a salvação, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Diga comigo, rico. De novo, rico é o Senhor para todos aqueles que buscam, que invocam, que crêem nele, não é? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 2 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que o busquem, é necessário que aqueles que creem nele, busquem, e busquem, porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O galardão está em você crer e invocar o nome do Senhor. Então, eu quero que você saiba isso. Qual que seria uma diferença, então, entre verdade e convicção? Uma tentativa de tentar explicar para você é essa. A maneira mais simples de conceituar isso é dizer que verdade é o conhecimento das coisas. Então, por exemplo, nós estivemos nessa conferência, tomamos conhecimento, aprendemos muitas coisas. Nós estivemos aqui, esse mês todo, 4 palavras sobre o conhecimento, né, de que nós somos chamados para revolucionar, para sermos cristãos que transtornam o mundo ao nosso redor. Nós tivemos aqui no mês passado, né, por 4 semanas, falando sobre o poder e a unção do Espírito Santo. Nós já temos, Ele já habita em nós, né, que Ele está em nós, que Ele nos dá poder, nos dá autoridade, Ele já está em nós. E aí, depois de algum tempo, o que acontece muitas vezes? Que esse conhecimento, quando ele não é colocado em prática, ele só é uma verdade. Vocês creem que é verdade, que o Espírito Santo nos dá poder, sim ou não? E por que a gente sai correndo quando a gente vê um endemoniado? Não é? É só o conhecimento, mas na hora da prática, nós corremos. Como que nós podemos transformar conhecimento em convicção? Verdades, acho que você sabe um monte delas. Às vezes a gente fica aqui pensando, Senhor, nos ajuda, porque a gente está falando mais da mesma verdade. Mas mais importante do que você tomar conhecimento da verdade, é você transformá-la em prática. Vocês sabiam que grande parte das pessoas que são vencedoras, não são as que conhecem mais, são as que praticam mais. Pegou a frase? As pessoas vencedoras não são as mais inteligentes, que conhecem mais, que leem mais, que buscam mais conhecimento. Não. São as pessoas que pegam o conhecimento, que às vezes nem é grande, e nem é tão abundante assim, e transformam em prática nas suas vidas. Essas são as pessoas mais vencedoras. Confessar para vocês aqui, meu coração, há mais ou menos, acho que 3, 4 anos atrás, eu tomei uma decisão. Eu estava crescendo, buscando, e lendo, e avançando, e conhecendo muitas coisas novas, até que chegou num ponto, que eu falei, deixa eu checar, se essas coisas que eu estou conhecendo, realmente estão causando transformação e prática na minha vida. E eu percebi que muitas delas, porque eu conhecia uma verdade atrás da outra, outra verdade atrás da outra, outra verdade atrás da outra, outra verdade atrás da outra, e eu não tinha tempo de colocá-las todas em prática na minha vida. E eu falei, vou dar um tempo. É verdade. Falei, vou dar um tempo. Sabe quando você chega naquela mesa de livros ali, e você fica louco para comprar mais livros, e aí você vai lá e compra mais livros, mas você já tem 20 livros na sua mesa que você não conseguiu ler nenhum deles. Estão entendendo? Mas aí você quer comprar mais para pôr lá. Eu falei, não vou comprar mais, enquanto eu não resolver a questão desses aqui.
enquanto eu não colocar alguma dessas verdades em prática, não adianta eu querer ter mais conhecimento, porque se eu tenho mais conhecimento e não coloco em prática, as verdades vão morrendo dentro de mim. Eu até peço para você, se possível, pare um pouco. A Covid, com toda a sua malignidade, destruição e dor que causou, numa área ela nos ajudou. Foi a gente parar a nossa correria. E todo mundo, ou a maior parte das pessoas, teve a oportunidade de olhar para dentro delas e verificar o que realmente ficou, o que realmente é a verdade principal das nossas vidas. Então, eu quero chamar você para isso. Então, alguns passos para nós. Primeiro, concluindo, Convicção, então, é o que eu faço com a verdade que tomei conhecimento. Então, verdade é o conhecimento das coisas. Convicção é o que eu faço com as verdades que eu tomei conhecimento. Se elas vão ser práticas e transformadoras, é porque a convicção chegou, certo? Um exemplo muito simples aqui, que eu coloquei, é esse conhecimento da verdade, que todos sabemos que excesso de peso, gordura acumulada, especialmente abdominal, é quase sempre fatídica para a nossa saúde. Isso é uma verdade. Todos sabem dessa verdade? Todos, né? Agora, qual que é a diferença? A convicção. A convicção é quando eu pego tudo isso e transformo essa verdade em prática. Ou seja, eu vou mudar minhas práticas diárias, de alimentação, de exercício físico, de sono, de descanso, não é? Eu vou fazer isso que as pessoas chamam do quê? Uma reeducação. Eu vou mudar. Aí, aquilo que era só uma verdade se transformou em convicção. Convicção. Algumas dicas para nós. Primeiro, deixe seu coração sempre aberto às verdades divinas. Mesmo que você, de alguma forma, ainda não tenha absorvido todas as verdades, no sentido de transformá-las em convicção, não perca o desejo de continuar aprendendo e ser ensinável. Lembro de um tempo, ali pelos 22 anos, quando eu tive uma grande crise com a instituição, com a igreja, e eu fiquei muito ferido, e eu então entrei num quadro muito sério de tristeza e depressão. Mas eu me lembro de algo que ficou dentro de mim. A coisa que ficou dentro de mim é: não se afaste de Jesus e não se afaste do corpo de Jesus. E eu me lembro que mesmo me arrastando, mesmo com dificuldade, eu ia todos os domingos à igreja. Olha só, ia todos os domingos à igreja. Todos os domingos. Eu me lembro que às vezes os irmãos, uma igreja animada, os irmãos estavam muito animados com o louvor e tudo mais. Eu estava muito pouco animado com aquilo. Aquilo não parecia ser verdade. Aquilo que eu via as pessoas, eu falava: será que é verdade? Porque dentro de mim, naquele momento, eu não estava acreditando. Mas eu falei: eu quero continuar aprendendo. E foi naquele ambiente que Deus começou a usar pessoas. Eu me lembro de um pastor, que ele começou a me observar. E ele resolveu tirar um tempo da vida dele para investir em mim. Ele começou a me convidar para estar com ele, para nós tomarmos um café juntos, para nós trocarmos algumas ideias. Ele ouviu a minha história, ele me conduziu por um caminho de perdão, um caminho de cura. Ele foi me ajudando, e ele foi mostrando que nem todo líder, nem toda a organização é assim, que Deus tem gente diferente, que Deus tem gente preocupada com outras coisas,
do que ser abusivas ou algo parecido. E ele foi me ajudando. E aí o Senhor foi pegando tudo aquilo e foi restaurando, foi colocando algo de novo no meu coração, em relação não só a ele, mas em relação à igreja dele. Estão comigo, sim ou não? Pela graça de Deus, meu coração não se fechou. Pela graça de Deus, eu ainda me tornei uma pessoa aberta a receber, aberta a crer, aberta a algo que pudesse mudar minha vida, pudesse mudar minha história, pudesse mudar a minha história. Por isso que amamos quando pessoas que estão em grandes lutas, em grandes problemas, ainda chegam para um culto, ainda chegam numa live como essa para ouvir, porque o seu coração ainda está aberto, você ainda está com a mente aberta, você ainda está querendo algo para a sua vida, e Deus vai atender ao seu desejo. Ele atendeu ao meu, Ele me transformou, Ele me curou, me colocou amor e paixão de novo por Ele e pela igreja dEle, e restaurou o ministério, e restaurou o chamado, e restaurou a minha vida. Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você, amém? Mantenha-se aberto. Uma expressão disso é Maria, a mãe de Jesus, não é? Ela recebeu uma verdade inconveniente, e permitiu que entrasse em seu coração. A verdade é que ela ficaria grávida, ainda solteira, não é? Eu sei que hoje ser mãe solteira não é uma coisa já tão difícil socialmente, é socialmente já bem mais aceita. Naquele período, ser uma mãe solteira era praticamente determinar o seu destino. Essa pessoa nunca mais teria possibilidade de uma família, essa pessoa nunca mais teria possibilidade de nada, ela seria praticamente deserdada. Maria recebe essa verdade inconveniente, e mesmo com todas essas implicações, as implicações dessa revelação, ela desejou que se cumprisse nela o propósito de Deus, o que levou Maria a se submeter, transformando a verdade inconveniente em uma convicção transformadora, uma profunda visão de Deus e de seus propósitos sobre a sua vida. Veja a palavra em Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Era uma virgem comprometida a casar, ela era noiva, de José, um homem da casa de Davi. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é com você. Bonita saudação, é ou não é? Não é bom receber uma saudação dessa? Salve, favorecido, o Senhor é com você. É lindo, é maravilhoso. E aí, depois dessa saudação, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Ele primeiro faz uma saudação que deixa ela perturbada, porque ela falou: meu Deus, o que é isso, né? Eu sou só a Mariazinha, uma adolescente aqui se preparando para o casamento, não é? O que está acontecendo? E aí depois ele prepara o coração dela: não tenha medo. E aí ele continua dizendo: Maria, você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, diga comigo, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Quando Deus mostrou, quando o anjo mostrou para ela a visão, ela falou: o que você vai passar, o inconveniente que você vai passar, dessa verdade que eu estou lhe falando, a visão é o Salvador, a visão é o Emanuel, é o Deus conosco, a visão é o que está sendo, o que será gerado dentro de você, é o prometido desde o Éden, é o prometido desde quando o homem pecou, porque de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente, e este que está sendo gerado no seu ventre é aquele
que pisará a cabeça da serpente, é aquele que salvará a humanidade, é aquele que o seu reino será para sempre, seu reino é eterno. Quando Deus começou a revelar a Maria a visão, né, tudo que ela iria viver, o galardão, a recompensa de ela permitir que aquela verdade inconveniente se tornasse prática nela. Aleluia. Ela não somente creu, mas ela disse: cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim o teu propósito. Que pessoa maravilhosa, que pessoa aberta. Por isso que eu tenho falado aqui, aumente o grau da visão daquilo que Deus tem para você. Aumente o grau da visão de como Deus te vê. Falamos isso aqui domingo passado. Como Deus te vê. Lembra de Gideão? Homem valente, homem valoroso, homem. E Gideão se vendo de uma maneira tão pequena. Veja a visão de Deus. Talvez você esteja pensando: meu casamento não tem mais solução. Não, tem uma visão do casamento de Deus para você. Busque essa visão, e à medida que Ele revelar essa visão, você vai passar por verdades inconvenientes para você alcançar essa visão. Busque a visão de Deus para a sua casa, busque a visão de Deus para o seu ministério, busque a visão de Deus para o seu trabalho, busque a visão de Deus para você como pai, como mãe, busque a visão de Deus para você, uma visão que Ele tem, e a visão de Deus é sempre maravilhosa. Você crê nisso? Ele fala: sou eu que tenho pensamentos, visões, imaginações em relação a você, não de lhe causar dano, mas de lhe dar um futuro e lhe dar esperança. Aleluia. Deus tem algo grande para você. Viva debaixo dessa esperança. Se ver o futuro, poderá transformar o presente. Gostaria que escrevesse essa frase, ou grifasse essa frase aí no seu boletim. Se você ver o futuro, você transformará o presente. Caminhando, uma forma de transformar verdades em convicção. Volte na verdade que aprendeu até poucos dias depois. A gente fala 3 dias, 4 dias. O que acontece conosco muitas vezes é que a gente recebe uma verdade como essa aqui hoje. Mas hoje mesmo a gente já entra em tantas coisas. Amanhã a gente já entra na correria em tantas coisas que a gente não volta mais. Uma verdade, ela precisa ser repetida. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A palavra perseveravam aqui é o mesmo que se dedicavam. Dedicar é separar, né, tempo, dar atenção, olhar com mais profundidade. Nós precisamos voltar na verdade novamente, né, durante a semana, as verdades que nós recebemos, né, nos nossos encontros dominicais. Daí vemos o poder extraordinário que acontece quando nos reunimos em nossas células durante a semana, porque sempre voltamos na verdade aprendida no domingo. E aí quando a gente vai para uma reunião celular, né, e aí a gente pergunta: o que você aprendeu? O que você ficou? O que você praticou daquela palavra que você recebeu no domingo? Então, se o seu encontro da semana é lá para terça, quarta ou quinta-feira, você já teve 2, 3 dias para tornar essa verdade prática. Estão comigo? E aí quando você reúne, você se volta àquela verdade, pelo menos mais uma vez. Como que você pode fazer? Você pode pegar isso aqui e fazer, por exemplo, seus devocionais. Por acaso essa palavra aqui tem 5 pontos aqui. Falar, segunda-feira eu vou só ficar no primeiro. Terça-feira eu vou fazer um devocional no segundo. Quarta-feira no terceiro, quinta-feira no quarto e sexta-feira eu fecho com o quinto. Estão entendendo? Você está fazendo com que essa verdade volte de novo. Essa dificuldade que nós somos bombardeados com tanta informação, mas tanta informação hoje, que nós não damos tempo de colocar
essa verdade em prática. Terceira coisa, busque outros textos e exemplos bíblicos que reforçam esta verdade, né? Uma forma segura de você ganhar convicção divina é buscando outros textos da palavra sobre aquela verdade. Então você pode falar, o que está no Antigo Testamento que se repete no Novo? O que disse, um evangelista, Mateus, em relação ao que eu estou lendo em Marcos? O que disse João em relação a Lucas? Você pode comparar a palavra, você pode buscar o que a gente chama de referências cruzadas. Referências cruzadas são aonde esse princípio, essa verdade se repete na palavra do Senhor. Ter o carinho de olhar para essas coisas. Eu falo isso assim com muita graça e com muita esperança de que alguns de nós consigam praticar, porque a maior parte de nós, não conseguimos voltar mais na palavra, nem na que foi pregada e nem na Bíblia durante a semana. Mas se você conseguir ter um pouquinho mais de zelo, um pouquinho mais de carinho com a verdade da palavra de Deus, maior será o potencial de transformação na sua vida. E agora repita comigo, o Senhor já me deu graça para fazer isso. Você crê nisso? Amém? O Senhor já lhe deu graça. Por que Ele te deu graça? Porque Ele já te deu saúde. Amém? Ele já te deu inteligência. Ele já te deu sabedoria. Ele te deu graça de você vir ouvir essa palavra, seja online ou seja presencialmente. Entendeu? Ele já te deu graça, porque você vai ter mais uma semana de vida. 7 dias com 24 horas cada dia para você. Presente de Deus. Tudo isso é graça. Tudo isso é oportunidade da gente voltar e aprofundar, não é? Olha só, eu amo muito esses irmãos lá de Bereia. Na versão Nova Almeida atualizada, Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Na NVI ele diz, os bereanos eram mais nobres, diga comigo, mais nobres, olha que lindo, mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, ou com toda a avidez, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Que povo lindo, que povo que a gente poderia imitar, é ou não é? Diga comigo assim, Senhor, me dá a unção dos bereanos, me dá, Senhor, essa graça de não só receber a palavra, mas de ir lá, procurar, deixa eu ver, nossa, aquele que pregou disse isso, aquele que ensinou disse aquilo, deixa eu conferir, deixa eu buscar, aonde está, aonde tem mais, aonde está, aonde que Deus está manifestando, aonde que Deus está falando sobre isso, e tal. Eles tinham um carinho pela palavra, eles tinham uma coisa que os diferenciaram, eles são os únicos que recebem esse tipo de elogio, e os irmãos tessalonicenses são queridos, são ou não são? Mas eles tiveram que Paulo escrever pelo menos 2 cartas para eles aprenderem alguma coisa. Para os bereanos não tem nenhuma carta, porque Paulo não precisou escrever, eles aprenderam já de cara. Estão entendendo ou não? Graças a Deus aos irmãos tessalonicenses, porque senão se eles não fossem tão cabeça dura, nós não tínhamos as cartas de Paulo para nos ensinar o que ele ensinou em Tessalônica. Mas é tão bom ser bereano, é tão bom ser aqueles que realmente conferem a palavra. A quarta e penúltima coisa, busque uma oportunidade de aplicar essa verdade imediatamente no seu cotidiano. Texto de João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer aqui é algo muito fenomenal, porque é algo experimental. A palavra aqui, ela é a raiz da palavra
manter relações sexuais. Na Bíblia, você não vai encontrar esse termo tão claramente. Normalmente a palavra é assim: e Isaac, né, conheceu a Rebeca, e aí ela se viu grávida. Estão entendendo a palavra conheceu? Ele não conheceu só de olhar, ele teve uma experiência prática de relacionamento com ela, que gerou vida. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que eu preciso conhecer a verdade, eu preciso entrar dentro dessa verdade, e essa verdade precisa entrar dentro de mim. Essa verdade, ela não é só um blá blá blá, entendeu? Ela não é só um assentimento. A verdade aqui, eu preciso ter relações com ela, relação profunda com ela, relação de intimidade com ela, que vai gerar uma nova vida, um ser novo, algo novo. Estão me entendendo? Isso é conhecer a Cristo, isso é ser cristocêntrico, isso realmente é eu permitir, né, que essa verdade se torne prática. Então, por exemplo, a gente está falando assim, né? Olha, fale do amor de Jesus para alguém. Aí você toma a decisão de falar do amor de Jesus para alguém. O que eu deveria fazer? A hora que eu saísse aqui, e eu visse um transeunte, uma pessoa passando, eu já falava assim: ei, vem cá. Eu preciso falar do amor de Jesus para você, porque eu aprendi essa verdade agora ali, e eu quero já colocar em prática aqui, nos próximos minutos, nas próximas horas. Estão comigo, sim ou não? Porque se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendi, eu vou ter muita dificuldade. Estão entendendo? Então, por exemplo, você ouviu que você é filho de Deus, aí você chega lá em casa, né, um maledito, né, chega e xinga você, distrata você, acaba com você, chama você de filho de tudo quanto é nome. Aí você fala: meu Deus do céu, acabei de ouvir que sou filho de Deus, agora essa circunstância está dizendo que eu sou filho do capeta, sou filho do diabo. Em quem eu vou acreditar? Como eu vou colocar essa verdade em prática? Como eu vou rechaçar isso? Como eu não vou permitir que essas mentiras entrem na minha vida? Estão me entendendo, sim ou não? Nós quantas vezes falamos sobre o medo aqui? O medo. Mas aí você chega lá no seu trabalho, seu chefe te chama para ter uma conversa, e aí ele cai na infelicidade de falar que a conversa com você é na segunda-feira, e isso é sexta-feira. Como que vai ser seu final de semana? Estão entendendo, sim ou não? Possivelmente vai ser um inferno para a maioria das pessoas, porque na cabeça dela, movida pelo medo e pela circunstância, é que essa pessoa vai lhe mandar embora, você está fora, porque o medo te domina. Agora, se você crê na verdade inconveniente da palavra de Deus, de que as circunstâncias não determinam quem você é, que as circunstâncias, na verdade, elas são só maneiras de Deus te abençoar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio nessas verdades. Aí eu chego na sexta-feira e recebo essa notícia. O que eu vou pensar? Vou me alegrar. Porque você vai se alegrar, por quê? Porque você sabe que segunda-feira tem algo novo para a sua vida. Deus tem um presente para você. Deus tem algo que vai revolucionar a sua história. E Deus vai usar aquele chefe, aquele patrão, para ser o abençoador da sua vida na segunda-feira. Estão entendendo, sim ou não? Isso é pegar uma verdade e torná-la em prática no dia seguinte. Está entendendo? É você pegar uma verdade e torná-la prática, torná-la transformadora na sua vida. Então, o que você está recebendo, que você precisa colocar em prática. E por último, ensine a verdade que aprendeu. Nós precisamos avançar para transformar essas verdades em prática e também ensiná-las a outros. Nós temos dois textos aqui. Primeiro, daquele coxo, né, paralítico, lá no templo, na porta do templo, Atos 3, 6 a 8, diz assim:
Pedro, porém, lhe disse, ele pedindo recurso: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, primeira coisa, deu um salto. A palavra que ele recebeu se tornou verdade. Ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Ou seja, aquele homem, todo paralítico, ou todo aquele que tinha uma deficiência, ele não podia entrar no templo. Ele era impedido de entrar no templo. Aquele homem, quando foi liberto, aquele homem, quando foi curado daquele mal, qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Além de levantar e pular, qual foi a primeira coisa que ele fez? Entrou no templo para adorar a Deus. Você e eu somos chamados para tirar a mentira do diabo nas nossas vidas e vivermos o novo de Deus para nós. E outro personagem aqui muito poderoso é aquele que nós chamamos do endemoniado gadareno ou gesareno. Está lá em Marcos 5, 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Todos se admiravam. Quero dizer para você que quando você pega aquilo que você aprendeu e você ensina, esta é a melhor forma de fixar a verdade e transformá-la em convicção. Por isso, eu percebo que aqueles que falam, ensinam a palavra, líderes, têm potencial de ganhar mais maturidade. Sabiam disso? Porque quando você fala, você ensina, aquilo reverbera dentro de você. E quando você ensina, sabe o que acontece? Você também está ensinando para quem? Para quem? Para você mesmo. Então eu estou ensinando essa verdade. E à medida que eu ensino essa verdade, eu vou assumindo o compromisso comigo mesmo, de que isso aqui tem que ser verdade para mim. Estão entendendo? Então aquele que ensina a verdade, aquele que leva para frente a verdade, tem enorme potencial de que isso vire convicção transformadora na sua vida. Estão comigo, sim ou não? Por isso a importância de você falar, por isso a importância de você ensinar, por isso a importância de você ministrar aos outros aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Por isso é necessário que você seja esse revolucionário, essa revolucionária, que vai pegar aquilo que Deus já colocou na sua vida e vai ensinar aos outros. Comece por onde? Comece pelos seus filhos em casa, comece pelo seu cônjuge, comece pelos seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, comece pela sua rede social. Não é? Coloque lá as verdades que você tem aprendido de Deus, coloque lá esses princípios da palavra de Deus, porque isso vai se tornar muito mais explosivo, porque quando eu já tive a oportunidade de aplicar na minha vida, eu já pratiquei o passo anterior, e aí eu vou ensinando a outros, isso tudo vai gerando um poder dentro de mim. Eu louvo a Deus, porque o Senhor sempre me deu esse espírito. Qual o espírito? De transferir o conhecimento. De transferir. Eu estava no summit aqui, e eu já pensando, como que eu posso fazer algo parecido? Como que eu posso já pegar essas coisas e reproduzir? Como que eu posso? Eu me tornei um treinador capacitador.
Eu ia nos treinamentos. No passado era muito difícil chegar aqui. 20 anos, 2000, 99, 2000, 2001, 2002, 2000, eu viajei muito para receber treinamentos. Mas eu ia lá, pegava um treinamento, e naquela época não tinha o caderno do participante, era uma apostila, né, que tinha sido digitada, impressa, xerocopiada, né? Uma apostila. E eu me lembro que eu anotava na apostila tudo. Anotava a dinâmica que o treinador fez. A gente brincava até, que ele falava, aqui ele sorriu. Aqui ele contou o exemplo tal. Aqui ele fez a piada tal. E aí às vezes a gente caía no cúmulo aqui só para exagerar. Aqui ele chorou. Ele se quebrantou. Porque quando a gente chegava, a primeira coisa que a gente fazia é nos próximos 1, 2 meses, marcar um treinamento com todos os que quisessem. Pegar aquela apostila, reproduzir aquilo que tinha aprendido. Contando os mesmos exemplos, as mesmas piadas, e às vezes até chorando no mesmo lugar. Estou entendendo? Reproduzindo. E hoje, se você perguntar para mim sobre equipes, eu tenho as definições de equipe na ponta da língua. Mas não foi porque eu ouvi uma vez, 2 vezes. Porque eu já ensinei tanto sobre equipe, que elas estão claras dentro de mim. Então, por exemplo, equipe é um grupo definido, que é comprometido, capacitado e coordenado para obter os mesmos alvos. Essa é a definição. Nós temos muitos grupos de trabalho, grupos da empresa, grupos na igreja, grupos. Mas equipe não. Equipe é um grupo definido, que é comprometido, capacitado, coordenado, liderado para obter os mesmos alvos. Tem um alvo, tem uma visão e eles trabalham para alcançar. Estão entendendo? Isso só existe porque tanto ensinar, tanto repetir. Célula, grupo familiar na época, célula é um grupo pequeno, né, que promove comunhão, evangelismo, cuidado para a minha vida e para daqueles que eu chamo para estarem comigo. Discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e assim reproduzirem. Definição de discipulado. Discipulado é uma relação comprometida e pessoal. Caminhada junto, vida na vida. Onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele, de Jesus, e assim reproduzirem isso nas próximas gerações e para outros discípulos menos maduros. Então quem pode discipular? É alguém que já amadureceu em algum nível. Se você já amadureceu em algum nível, significa que tem alguém menos maduro que você já pode discipular. Está entendendo? Essa é a relação. Mas tem que ter um compromisso e uma pessoalidade. Todas essas coisas estão dentro de mim muito claras, porque eu sempre procurei transmitir aos outros. Quero convidar você a ficar de pé. Você que está conosco online, também nós queremos orar com você. Você pode repetir comigo, transformando verdades divinas em convicções transformadoras. Mais uma vez, transformando verdades divinas em convicções transformadoras. Pai, obrigado a Deus por estas séries que o Senhor tem nos dado. Obrigado a Deus por cada uma delas, porque cada uma delas toca-nos, aprofunda-nos, chama-nos de volta para o céu. Obrigado por essa, ó Deus, que tivemos sobre o dínamos,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa série sobre revolucionários, aqueles que transtornam o mundo, chegaram até nós. Nós chegamos. Nós chegamos para este mundo. Nós chegamos para o nosso mundo. Nós chegamos, ó Deus, para esse tempo de um mundo tão decadente, tão destruído. Nós chegamos, Pai. Nós chegamos. E nós queremos, ó Pai, que as verdades da Tua palavra que recebemos nesses dias, as que recebemos nos meses passados, as que recebemos no ano passado, as que recebemos na década passada, nós que estamos há muito tempo na fé, elas se tornem, ó Pai, em convicções duradouras e transformadoras. Me revela, Senhor, quais são as verdades que eu já tenho recebido, que ainda não se transformaram em convicções da minha vida. Preciso da Tua graça mais uma vez. Preciso da Tua graça mais uma vez para caminhar, Pai, nessas verdades. Por isso eu te peço agora, renova minha mente, renova a mente dos meus irmãos. A palavra nos diz que isso vai acontecer através da renovação da nossa mente, através da mudança, que é outra palavra, Pai, para arrependimento. Nós nos arrependemos, Senhor, nós mudamos a nossa mente, e nós tomamos posse, ó Pai, das convicções. Nós tomamos posse daquilo que nós somos no Senhor. Nós tomamos posse das verdades. Nós não permitiremos que as mentiras, nós não permitiremos que os enganos, nós não permitiremos que eles ganhem espaço na nossa vida, no nosso coração e na nossa vida. Nós cremos que o Senhor fará coisas grandes no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor nesse dia. Aleluias, 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 aleluias. Deus te abençoe, você que está em casa. Deus te abençoe. Deus abençoe seu tempo, Deus sua vida, você que está online. Para você que está aqui, não saia ainda. Enquanto vão estar aqui dedilhando, eu queria que você se juntasse a uma outra pessoa perto de você. Eu ia pedir só um favor: se você está com o seu cônjuge, que você não ficasse com ele agora, libera ele para ir para um homem ou uma mulher, e você falasse qual uma, talvez duas, verdades que você entende que precisam se transformar em convicção. Então, se você que está sozinho ou sozinha, procura alguém, 2 a 2, para